E aí, meu caro reverendo Belvedere, guardar o domingo importa em salvação eterna? Não. Na verdade, o que importa salvação eterna é nossa fé em Jesus, né? Agora, se a gente vai trabalhar essa questão do que não é pecado, aí a gente entra em outras questões, mas, enfim, enfatizar a questão de um dia, isso aí é problemático, é complicado, é contrário à Bíblia, a gente pegar uma coisa, uma observância, uma opinião, uma interpretação teológica e transformar isso em uma questão de salvação. Então, não temos nenhum credo doutrinário protestante que vai ensinar que a guarda... pelo que eu estudei até no credo católico, nem o credo católico ele fala que a guarda do domingo importa em salvação eterna. Eu não li isso no credo católico. Eu tenho ele aqui, fala que tem que guardar o domingo, eles colocam o domingo como um dos mandamentos, etc e tal, mas eu não li. Então, vamos deixar uma coisa definida. Nós, cristãos evangélicos, não acreditamos na guarda de um dia para salvação, correto? Correto. Nós cremos na obediência como requisito daquele que já é salvo. Mas aí é uma outra temática. Se a gente inverte essa ordem, a gente transforma em salvação por obras. E aí nós Não, estamos incorrendo em heresia. não temos entre os evangélicos a obrigatoriedade da guarda de um dia. Como está lá em Gálatas capítulo 4, se não me engano é o 10 e o 11, Paulo fala, guardais dias, meses e anos, temos trabalhado em vão para convosco. Em Gálatas 5,4, ele vai dizer, decaíste da graça vocês que querem tentar se salvar pela lei. Então, nós não, vamos repetir isso aqui para o nosso telespectador, nós não acreditamos na salvação através da guarda de um dia. Amém? Cremos na salvação unicamente pela fé em Jesus. Obra nenhuma, seja guarda de dia, seja qualquer outra obra, nenhum tipo de obra salva o ser humano. A obra que salva o ser humano é a obra que Jesus fez na cruz. Então, E foi consumada de maneira perfeita, né? Foi uma obra única, tetelestai. perfeita, plenamente consumada, tetelestai, que pode ser traduzido até mesmo como está pago, né? Então foi uma expiação completa, né? E eu gosto de enfatizar isso, sabe, pastor João Flávio, porque muito tempo isso foi uma mensagem libertadora para mim, porque eu acreditava que eu precisaria, em algum momento, ser pesado na balança, em algum tipo de juízo, para poder... Não, e eu carreguei essa crença por muito tempo, até um dia que um grupo me fez uma visita, tá? No ano 99, e me apresentaram, me surpreenderam com o texto que está na Bíblia, que deixa bem claro, é que vós que tendes a vida eterna, isso vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna, vós que credes no nome no unigênito Filho de Deus. E naquele momento, Deus abriu a minha mente para eu entender que eu poderia receber a vida eterna naquele momento. Ou Com a mente seja, questionadora que eu tinha, aprendendo sobre juízo investigativo, conhecimento da verdade, por longos anos de estudo, para poder fazer parte da organização correta, tudo isso que tinham me ensinado por onde eu tinha andado, caiu por terra com o evangelho da graça me sendo pregado naquele dia. quer dizer, você está certo de duas coisas, então. Primeiro, não existe dia nenhum de guarda que envolva a nossa salvação. Número 2, a nossa salvação é garantida pela graça, e eu imagino que você está citando aí João 5,24 e 1 João 5,13, Exatamente. que diz que Exatamente. temos a salvação quando estamos em Cristo. Bom, respondido isso, vamos à segunda questão da nossa conversa. Tem um dia de celebração para os cristãos que é diferente dos demais dias da semana? Temos, a Bíblia nos mostra isso, né? E isso eu aprendi com a Bíblia, lendo a Bíblia, eu que tinha sido ensinado
na doutrina sabatista e aprendido que o domingo era a marca da besta e tudo mais, de repente me defrontei alegremente em descobrir essa verdade, que o dia do Senhor, que fala Apocalipse 1:10, é domingo. É provado pela Bíblia e é provado pela tradição da igreja. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Ou keriake, emera. É isso? Remera. Emera. Kiriake é remera. Segundo o Dr. Gleison Ark, ele fala que essa expressão, até hoje, é a expressão regular para domingo no grego moderno. Ou seja, a palavra domingo está na Bíblia. Está na Bíblia, e não somente no grego. Muitos países, alguns idiomas, traduzem Apocalipse 1:10 com a mesma palavra que eles usam o nome do primeiro dia da semana. E uma coisa interessante é que, se você pegar a construção grega, seria literalmente algo como o dia senhorial, né? Seria mais ou menos equivalente à nossa expressão escola dominical, no sentido de a escola do domingo, mas também a escola do Senhor. Seria mais ou menos equivalente como o dia dominical. Existem algumas tentativas de outras interpretações de dizer que aquilo lá é o dia escatológico, né? Que seria o grande, terrível dia do Senhor. Só que essa interpretação pela construção grega não procede, porque a expressão para o dia do Senhor, que seria o equivalente no hebraico, o dia de Yahvé, né? O dia do juízo, a construção grega é diferente. A semelhança como essa expressão grega está construída é semelhante à expressão grega para a ceia do Senhor. É uma expressão grega semelhante quando Paulo usa a expressão ceia do Senhor. Então, o dia do Senhor, no sentido de juízo, como está profetizado pelos profetas do Velho Testamento, ou o dia do Senhor, que é o dia escatológico, é um outro evento onde haverá juízo sobre a terra. Agora, aqui, exatamente, o tekriake remera, essa interpretação, essa palavra, está se referindo a um dia específico da semana, que é exatamente o primeiro dia da semana. Que era o dia no qual João recebeu a revelação do Apocalipse. Olha, que era o dia pastor, também que nasceu o Pentecoste, né? Exato, mas uma coisa interessante sobre essa menção é que, pelas dúvidas que eu tinha, que me levou a fuçar, a pesquisar, repesquisar, ler, reler, eu li tanto sobre isso, que assim, a expressão ali é muito clara, que João, ele está falando literalmente do dia que ele estava. Era aquele dia. E não é o sábado. Porque a única expressão conhecida pelos cristãos para sábado era sábado. Quando Paulo quer falar de sábado em Atos, ele fala no sábado. Então não precisava para quê João usar uma expressão alternativa, porque aquela explicação que se dá, que esse dia era sábado, para dizer não, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, não tem qualquer conexão, não se encaixa, não tem lógica. Aquilo ali está falando do outro dia à parte, não está falando sobre a afirmação de Jesus. A maneira, como eu falei, que está a construção grega, é na imagem de um dia que pertence a, ou é utilizado em homenagem a, dedicado a. Entendi. Essa maneira. E aí a gente vai examinar os textos bíblicos. Por exemplo, por quê? Por que eu entendo que a gente deve celebrar o domingo como, sim, pertencente ao Senhor, santo ao Senhor, mas não com aquelas implicações legais do sabá, do Antigo Testamento? Porque, primeiro, Jesus ressuscitou nesse dia. Tem movimentos sabatistas que dizem que Jesus ressuscitou no sábado. Não procede. Não tem qualquer tipo de base de comprovação. Mas Marcos 16:9 deixa isso
muito claro. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E aqui é Então, interessante, Jesus... e aqui é interessante, porque ele não está falando que Jesus ressurgiu quando terminou o sábado, que é no próprio sábado às 18 horas. Ele não está falando isso. Ele está falando, o autor de Marcos deixa claro, aliás, Marcos deixa claro, né? No primeiro dia da semana, ressurgiu cedo, quer dizer, pela manhã. Não foi no findar do sábado e começo do domingo, porque o domingo começava às 18 horas do dia de sábado. Na verdade, no pôr do sol. Isso, mas não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que era domingo de manhã, correto? Está falando aí, ó, ressurgido cedo. Quer dizer, não é no início do domingo, que seria no final do sábado, ou sábado à tarde, mas sim na manhã. Correto? E o mais interessante, pastor João Flávio, é quando a gente vai para João, capítulo 20. Pode ler, por favor. A coisa interessante é que eu não estou com ela aqui para mostrar, mas as referências eu anotava tudo a caneta, numa Bíblia antiga que a minha mãe tinha me dado no dia que eu fiz 10 anos de idade, no ano 92, aquelas Bíblias com a página vermelha, sabe? Pintada de vermelho, rosado do lado, e eu fui anotando aquilo ali no caminho das minhas pesquisas pessoais, aquilo que eu procurava, não tinha Bíblia de estudo, eu pegava aquelas referências dos numerozinhos da Almeida, e eu ia procurando, e eu fui vendo. Agora, João 20, 19 e 26, nós vemos aqui coisa interessante, olha, isso é o que chama atenção. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. No primeiro dia da semana, antes que findasse o domingo, Jesus apareceu no meio dos discípulos. E curioso versículo 26. Passado 8 dias, preste atenção, a contagem judaica de dias era assim, para eu falar na semana que vem, ou seja, na segunda-feira que vem, eu iria dizer daqui a 8 dias. Então, foi exatamente no outro domingo, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Então, dizer, Jesus escolheu... Eles já estavam, de certa maneira... colocando esse dia como um dia que tinha uma singularidade, né? Exatamente. Um dia com singularidade. E Jesus escolheu... Por que Jesus não escolheu aparecer no sábado? Se assim, exatamente, Jesus queria exaltar o sábado, Jesus deveria então aparecer no sábado. Por que ele não apareceu em dias da semana alternados? Mas não. Eles já estavam reunidos no primeiro dia da semana, esperando Jesus. É muito claro isso no texto bíblico. Verdade. É muito claro. E aí a gente vai lá para Atos dos Apóstolos. A gente vai lá para Atos dos Apóstolos, quando vem o Espírito Santo escolhe o dia de Pentecostes, que caía no quê? No domingo. No domingo, curiosamente, um dos Shabats da lei, que caía no domingo, era o domingo de Shabat. Exatamente. Era um sábado dominical, era um sábado do primeiro dia da semana, que eles estavam ali reunidos, e veio então o Espírito Santo sobre eles, né? Que coisa tremenda, né? Ali foi um marco do cumprimento da promessa. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vamos ver lá Paulo reunindo-se no primeiro dia da semana para partir o pão, que era a expressão usada para a Santa Ceia. Atos 20, de 6 a 7. Atos 26 a 7. E eu quero chamar a atenção para você que me escuta quanto a um problema envolvendo a nova versão na linguagem de hoje. Tá? A nova versão na linguagem de hoje, eu estou falando isso, se a minha esposa estiver online aí, ela deve lembrar desse fato. A gente não era casado ainda, ela era minha namorada ainda, eu estava dando aula na escola dominical na igreja, e eu estava dando aula justamente sobre essa questão do sábado, e eu falei para o pessoal abrir
a Bíblia em Atos capítulo 20, e ela estava usando a Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, que dizia assim: no sábado à tarde. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso eu falei para um representante da Sociedade Bíblica do Brasil que esteve no meu gabinete uma vez. Essa tradução tem que ser revista, porque a expressão grega que está lá é miaton sabaton, que significa o dia depois do sábado. Exatamente. Não era mais sábado. Miaton sabaton, que era o quê? O dia depois do sábado era domingo. É no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Era o dia depois do sábado. Então, assim, eu acho complicado, se alguém da Sociedade Bíblica do Brasil estiver vendo essa live, eu acho interessante que eles revejam essa situação, façam uma nota, algum adendo, porque ali já era considerado domingo, por isso que a Almeida está correta, a NVI está correta, a 99% das traduções que se usa no mundo, que traduzem como o primeiro dia da semana, estão corretos. Essa expressão lá na nova tradução da linguagem de hoje, eu acho complicado porque dá algumas margens para algumas dúvidas. Né? Eu acho interessante a gente, como um veículo, como é o CACP, que se presta a informar, eu acho interessante a gente fazer esse tipo de observação. Até escrever uma matéria. Você até podia escrever um artigo sobre isso para a gente publicar no site. Agora, reverendo Belvedere, eu não duvido do poder financeiro dos guardadores do sábado. E eu ouvi, Passarinho Verde me contou que a Sociedade Bíblica do Brasil anda um pouquinho dado aí, de mãozinhas dadas com esses guardadores do sábado. E eu já vi eles fazerem adulterações grosseiras em favor da defesa sabática, né? Mas voltando aqui para o domingo, reverendo, que nós estamos aqui hoje falando de domingo, né? E nós vemos claramente que a Bíblia mostra o domingo como um dia que era singular no sentido de celebração, de adoração. Até alguém outro dia estava me falando, eu preciso achar onde está. O Didaquê, ele comenta que no domingo nem deveria fazer jejum, porque era um dia de comer-se, beber-se, alegrar-se, festejar, porque era o dia da ressurreição, né? Era o dia de celebração. O senhor gostaria de falar um pouquinho da história? Agora, o senhor falou da Bíblia. Eu acho que nós temos muitos textos bíblicos, né, no Novo Testamento que fala de celebrar a Cristo no domingo. Agora, vamos falar então da questão do domingo na vida diária da igreja. O senhor poderia falar um pouquinho disso? A gente tem evidências dos primeiros séculos, como a gente falou na semana passada, que não tem nada a ver com Constantino, né? Constantino apenas fez um édito, né, ali um decreto, coisa ali favorável aos cristãos. A gente tem o Didaquê, que é um documento que a gente não tem exatamente a data, mas remonta provavelmente ao início do segundo século. Primeiro início do segundo século, exatamente. Exatamente, e provavelmente no início do segundo século, eu não acredito que ele remonte ao primeiro século, como alguns tentam colocar lá pelo ano 80, eu prefiro entender como um documento do início do segundo século, mas é interessante que ele vem de um contexto aparentemente judaico, de cristãos de origem judaica. A gente tem aqui a seguinte expressão: mas a cada dia do Senhor, ajuntai-vos e partilhai o pão, e fazei vossas ações de graças após ter confessado vossas transgressões. Isso aqui era uma liturgia de Santa Ceia. Após ter confessado vossas transgressões, para que o vosso sacrifício possa ser puro. Todavia, não deixai ninguém que está em divergência com seu amigo agregar-se a vós, até que eles estejam reconciliados, para que o vosso sacrifício não possa ser profanado. Isso aqui é uma liturgia de Santa Ceia. Puxa. A prática de se confessar ao Senhor e de limpar o coração de toda mágoa, de toda transgressão, antes de participar da ceia, isso já remonta aos primeiros cristãos, não é nenhuma novidade.
E isso aqui é a cada dia do Senhor. Se quisesse falar sábado, falaria o sábado, porque aqui era um contexto de cristãos de origem judaica, não eram de cristãos helênicos. Então, muito interessante esse comentário do Didaquê, que é um documento extremamente importante para nós conhecermos a sociologia existencial da igreja no segundo século, correto? Exatamente. Nós temos mais algum documento que fala isso? Temos por exemplo, a carta de Inácio de Antioquia, no ano 107. Se, portanto, aqueles que foram trazidos da antiga ordem das coisas vieram à possessão de uma nova esperança, não mais observando o sabá, mas vivendo na observância do dia do Senhor. Veja que ele faz uma analogia entre o Shabat e o dia do Senhor. E ele diz que os cristãos não celebravam mais o Shabat, mas celebravam no dia do Senhor. No dia do Senhor, observando o dia do Senhor. A gente tem ali evidências históricas que o dia do Senhor era observado da seguinte maneira: era observado como a primícia da semana. Ou seja, as coisas do Senhor tinham prioridade. Depois de cultuar, eles faziam as outras coisas. Por exemplo, a prática que muitos crentes têm hoje, de deixar de ir para a igreja para assistir jogo, outras coisas mais, seria encarado como pecado por aqueles cristãos antigos, como profanação do dia do Senhor. Porque estaria preferindo o próprio Deus, manual, né? Porque estaria deixando Deus para segundo plano no dia que ele deveria ter a primazia. Esse é o princípio da observância do dia do Senhor. Ano 200, início do século. Eu teria muito, que a gente não tem como citar tudo, mas eu vou fazer uma citação basicamente de cada século. Ano 200, né? É o texto de Bardesantes de Edessa. Pode ler. Onde quer que estejamos, somos todos chamados segundo o nome dos cristãos de Cristo. Em um dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos em assembleia. Ano 200, Tertuliano. Nós solenizamos Depois o senhor manda esses dados para mim, que na hora que eu for editar a live, eu ponho na tela bem grande para o telespectador acompanhar. Ok. Nós solenizamos o dia posterior ao sábado, em distinção àqueles que chamam esse dia seu sábado. O dia posterior, né? Ao sábado. Ano 200, ou seja, o concílio de Laodiceia foi em 364. Nós estamos falando aqui ano 200. Ok? Então, são apenas 3 referências que eu peguei, para a gente não ficar fazendo uma coisa muito exaustiva, para a gente citar que 200 e 300 anos antes do concílio citado, o domingo era já chamado o dia do Senhor. Então veja, se a gente analisar a história, o primeiro papa que se tem notícia, com algum poder realmente, é Gregório I no século VII. E depois nós temos Gregório, que é o Gregório... não o primeiro, mas o Gregório VII no século XI, que esse aí vai agregar poder temporal e poder espiritual. Então, veja, o senhor está citando coisas do século II, do século III, que não existia uma igreja católica apostólica romana, correto? Não existia. Nem Constantino tinha se convertido ou fingido conversão. O fato é que nós não temos interferência de ninguém. O que nós temos é uma igreja que realmente se reunia no primeiro dia da semana, no domingo, para celebrar o seu Cristo ressuscitado, correto? Exatamente. Quer dizer, contra fatos não tem argumento, não tem o que argumentar contra essa realidade, não é verdade? Aqueles registros que alguns apontam que havia guarda do sábado na igreja antiga eram registros dos ebionitas, que eram grupos que mantinham, inclusive, outras práticas do judaísmo. Alguns, inclusive, defendiam a continuidade da circuncisão. Ou seja, nada tem a ver com a igreja de Jesus. Eram eles que mantinham práticas de origem judaica, né, práticas da lei judaica, mas observavam também, como a gente citou semana passada, que Eusébio de Cesareia atesta que, além disso, eles também observavam o dia do Senhor. Ok. Muito bem colocado, pastor. Mas
Por que então domingo é Sunday, dia do sol? Porque vamos aproveitar, Romano, vamos aprofundar um pouco mais. E o domingo? Será que não foi colocado por ser o dia do sol? mas o dia do sol era domingo, segundo era dia da lua, sábado era dia de Saturno, e assim a gente vai. Porque o que eu acho interessante é o seguinte, muitos dos que argumentam que guardar o domingo é culto ao sol, também comemoram Natal, que também era uma culto antiga ao Mitra. data dedicada ao Mitra, e também a questão do Natalis Solis Invictus. Exatamente, é o dia Né? do sol. O Mitra Ou seja, era o sol, né? Nós não temos nenhum problema de pegar a data de e entregar para a glória do Senhor Jesus. Que inclusive... Nós não temos nenhum problema com isso. Agora, o domingo não pode ser feito isso. Diga-se de passagem, foi uma jogada incrível da igreja, tirou o Mitra, que as pessoas estão ouvindo falar de Mitra aqui, porque nós estudamos o assunto, mas ninguém ouve mais falar de Mitra, e conseguiu colocar Jesus de uma maneira, e eu até quero trazer uma nota para você do domingo, sobre o Natal, nós podemos um dia fazer uma live só sobre o Natal, que no Natal, milhares de muçulmanos se convertem, porque eles comemoram lá também o dia do nascimento do nascimento de Cristo, né? E os muçulmanos também têm, muitos países, o dia 25 como um feriado. E muitos acabam assistindo sobre o nascimento de Jesus e acabam se convertendo. Isso é muito interessante, né? E aí o pessoal, muita gente implica com isso, mas aí acaba sendo um pouco até incoerente, porque as pessoas não têm problema de pegar um prédio que foi usado antes para coisas que desonram a Deus, para coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, e transformar aquilo numa igreja. Numa igreja. Por que eu não posso pegar uma data, seja ela qual for, e consagrar ao Senhor? E mais do que isso, eu vejo que foi uma jogada fantástica. Imagine se a gente conseguisse, no dia 12 de outubro no Brasil, transformar o dia 12 de outubro o dia da glória de Cristo, ao invés do dia da Aparecida. Seria algo fenomenal no Brasil. Quer dizer, no lugar das pessoas adorando aquela imagem de escultura chamada Aparecida, as pessoas rendendo seus corações a Deus e a Cristo em espírito e em verdade. Seria algo incrível. Então, o que a igreja primitiva fez foi uma sacada excelente, tirou o Mitra com uma inteligência incrível e colocou Jesus para as pessoas de uma maneira muito bem dirigida, bem orientada. A igreja foi muito contundente no que ela fez. O dia 25 de dezembro, o dia do Natal, eu falo para as pessoas na igreja que é a maior oportunidade evangelística que nós temos no mundo, porque é um feriado mundial que até mesmo quem não crê em Jesus, comemora. Quem não é cristão, quem que não comemora, então é uma grande oportunidade. A China para no Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Por quê? Mas o que significa isso? Ou seja, o mundo inteiro para no domingo. É uma grande oportunidade de dizermos por que é domingo? Por que se para nesse dia? Por que esse dia nós chamamos de domingo, que vem do latim, dies dominica, o dia do Senhor, né? Então, a oportunidade de evangelizar. Né? As famílias precisam voltar a ter o costume de separar o domingo para o Senhor, de dar prioridade para o Senhor, de separar esse tempo para orar, para o cultivo espiritual, para dedicar para a igreja. Muitas vezes não se faz isso e nós precisamos fazer uma coisa saudável, uma coisa revigorante. Para mim, se eu não vou ao culto no domingo, ou na pandemia, não posso ir na igreja. Fica faltando alguma coisa, né? Falta alguma coisa. A semana não é a mesma. Né? Que delícia isso. E as pessoas têm trocado isso por tanta coisa, por jogo de futebol, por Fórmula 1, por coisas que não Olimpíada, por coisas que não vale a pena. Quando a gente faz isso, nós estamos cultivando o ídolo. Eu brinco com as pessoas, falo, teve gente que faltou por causa do futebol. É o futebol, muito bem colocado. É o futebol. Agora, o que você acha desse argumento de que o Papa, porque nós temos aí alguns que argumentam que foi o Papa, outros falam que foi o imperador de Roma,
que mudou o dia de guarda ou o dia de celebração. Você acha que isso tem fundamento? A gente precisa entender uma coisa. Para a gente entender algumas citações que são usadas, a gente precisa entender a lógica da Igreja Católica Romana. Tá? A Igreja Católica Romana, ela entende a Igreja de Cristo como uma instituição. E eles acreditam que essa instituição começou lá com Pedro, e tem essa visão. Eu não sou anti-instituição, de jeito nenhum, mas o que eu estou falando é como eles interpretam, como é a eclesiologia da Igreja Católica. Então, aquela instituição que começou ali com Pedro, e que tudo aquilo que foi feito nos dias apostólicos é atribuído à autoridade da Igreja. Na verdade, é a maneira como eles interpretam, como eles se enxergam. Então, tudo aquilo que a Igreja, por exemplo, o concílio de Atos ali, de Atos 15, se você perguntar isso para um sacerdote católico romano, quem tomou aquela decisão, eles vão dizer exatamente isso, a Igreja. A Igreja Católica. Porque eles entendem que a Igreja Católica Romana existe desde aqueles dias. Então, para a gente entender essas citações, a gente tem que, primeiramente, entender essa lógica. Segundo, precisamos entender que houve sim um decreto de transferir a solenidade do Shabat para o dia do Senhor, não para o dia do sol. A expressão é para o dia do Senhor, por quê? Para acabar com o costume semeado pelos ebionitas de ter 2 dias santos na igreja. E assim se unificou. Foi assim que surgiu o sabatismo dominical. O sabatarianismo dominical. Foi dessa maneira que surgiu, com uma tentativa de dizer, não, olha, vocês podem guardar o sabá no domingo. Então se unificou. Daí onde remonta essa tradição da gente dizer que fim de semana é sábado e domingo. Exatamente. Muito bem colocado. Eu acho que quando a gente começa a entender o processo histórico, a gente começa a ver que se mente muito a respeito do domingo. E falando em mentiras a respeito do domingo, eu não vou citar aqui instituição alguma, mas existem alguns aí, e são no mínimo 3 ou 4 organizações, que dizem que haverá um decreto dominical, onde quem não guardar o domingo vai ser preso, e o domingo será o selo do anticristo. O que o senhor acha disso? Nós estamos falando de domingo. Eu acho que... Eu não estou desvirtuando o assunto. Sim. Domingo. Olhando o desenvolvimento histórico, é impossível a gente conceber essa visão. Tem um sabatista chamado Dick Anderson, que ele tem um material muito bom escrito, onde ele mesmo rejeita essa ideia. Porque a gente vive num mundo cada vez mais secularizado. Sim. Essa lógica talvez pudesse... talvez houvesse lógica nesse pensamento no século XIX, no contexto dos Estados Unidos da América, né, naquele lugar da fronteira, onde havia muitas leis que proibiam as pessoas de trabalharem no domingo, de fazerem coisas no domingo. Haviam as chamadas Blue Laws, né, as leis azuis, né, como eles chamavam, que eram leis referentes ao domingo, que havia uma série de restrições e proibições. Talvez isso aí tivesse algum sentido, talvez tivesse algum sentido na Inglaterra do século XVII, debaixo do governo puritano, talvez tivesse alguma lógica, mas da maneira como a sociedade evoluiu, é cada vez mais inviável, porque a gente está num mundo secularizado, defende-se a ideia do Estado laico, né? O Estado laico, a lógica, na verdade, eu vejo que o anticristo, na verdade, a tendência é banir e proibir símbolos religiosos, tudo aquilo que aponte para uma religião, né? E não para instituir coisas religiosas, a não ser a adoração de si próprio. Nós não sabemos exatamente qual será a forma da adoração dele, mas o que a gente vê é cada vez uma tendência mais crescente a
Na Europa, há muitos países que é proibido o uso de símbolos religiosos em escolas, em repartições públicas, e tudo mais. Então, não existe uma lógica de que isso seja aceito ou aprovado por qualquer governo do mundo. Uma coisa curiosa, você conhece um sorvete, sabe aquele sorvete chamado Sundae? Sabe a que remonta a origem disso? É que Não. os crentes Eu americanos sei que é não gostoso. não iam na sorveteria no domingo. Não era Ah, dia é? de tomar sorvete. Não sabia Então, disso. aí o que aconteceu? Algumas sorveterias, para santificar o negócio, criaram o Sunday, né? Aquele sorvete de domingo para meio que santificar o negócio para os crentes poderem sair da igreja e tomar um sorvetinho. Eu não lembro exatamente a data disso, mas se você pesquisar na Wikipédia e nos sites de gastronomia, existe esse relato aí. Que Né? legal. É o sorvete do Exatamente. dominguista. É o sorvete dominical. Por isso que tem o nome de Sunday. Eu achei ótimo, eu não sabia disso mesmo, reverendo. Eu não sabia. Aqui pude aprender mais uma aqui com o nosso Sunday, né? Eu achei que não era nem do jeito que escreve domingo em inglês seria o nome do sorvete. Mas agora descobrimos que o Sunday. Mas a origem, eu não sei como que eles escrevem lá, ok? Não sei como que eles escrevem lá. Mas a origem é essa, tá em sites de gastronomia, isso aí, tá na Wikipédia, se eu não me engano. Eu li isso em pelo menos uns 2 ou 3 lugares. Agora eu vou te jogar na fogueira, posso? Ah, não, por favor, não me Vamos complica, lá. não. Agora é a parte fogueira da live. Tá todo mundo assim com a mãozinha em casa. Joga, joga, joga. Muito bem. Você acha que o indivíduo que chega no argumento junto ao evangélico diz assim: ô crente, você guarda o domingo como o dia do Senhor? Sabia que domingo é Sunday, dia do sol? Você vai para o inferno, porque você tem a marca da besta. Você acha que isso é ignorância, é malandragem, é má vontade ou má intenção? O que você acha disso? Você que viveu isso. É um raciocínio. Você que viveu isso, né? Exatamente, por isso que eu vou falar que eu já acreditei nisso. É um raciocínio cíclico. Eu vejo que isso é um raciocínio cíclico. A pessoa não consegue, muitas vezes, abrir o pensamento para fora daquele ciclo, porque ele foi ensinado assim como pontos ligados. Isso é isso que leva a isso. Então, fica naquela argumentação. É muito difícil sair dessa caixinha. Né? Eu consegui sair porque eu rompi com algumas coisas. Eu consegui sair desse raciocínio porque meu primeiro passo foi romper com a crença na inspiração de Ellen Goldwhite. A partir do momento que eu pude romper com isso, eu me dei o direito de examinar outros argumentos de outros grupos. Mas enquanto você estava lá, isso era uma realidade para você, era real. Você não fazia isso por maldade. Você fazia porque você achava que era um raciocínio cíclico. Era um raciocínio cíclico. Para mim, era a lógica. Porque aqui está escrito sábado. Aqui existem as citações católicas romanas sobre domingo, aqui existe a palavra Sunday, dia do sol. A gente nem para pensar que domingo que sábado era dia de Saturno. Porque esse é o problema. Por que certos movimentos crescem mais na América Latina do que em países de língua inglesa? Preste atenção. Em português e em espanhol, sábado é sábado, domingo é domingo, mas em inglês você tem Saturday e você tem na Bíblia não a palavra sábado, mas a palavra sabá, Sabbath, na pronúncia inglesa. Então fica um pouco mais difícil para ter esse argumento mais cíclico, porque aí precisa debater-se o conceito de sabá, o conceito de Lord's Day, né? Diferente das línguas latinas, que você tem a palavra sábado e a palavra domingo, você se depara com a palavra sábado na Bíblia. Entendi. Por isso que você vai encontrar em muita literatura sabatista a seguinte expressão: o sábado do sétimo dia. Por quê? Porque está se traduzindo do inglês, porque lá eles precisam dar muita explicação
para argumentar, porque aqui é mais fácil por causa dos nomes dos dias da semana. Então lá é mais difícil você argumentar, não, o dia do Senhor não é domingo, porque é dia do sol, porque é Sunday, porque o cara já lembra mais, e Saturday? Então lá eles precisam ter uma argumentação muito maior para falar do Shabat, né, do conceito de Lord's Day, e ali a argumentação é mais difícil do que aqui. Aqui favorece muito mais esse raciocínio cíclico. Tem uma nota no livro do Paul Johnson, que escreveu História do Cristianismo, que ele fala que o imperador Constantino teve um grave problema na capital Roma, né? Na capital do Império, antes dele mudar para Constantinopla. Ele teve um grande problema ali com os seguidores de sábado, os seguidores de Saturno, porque eles não tinham um dia, um feriado para eles. Você tá entendendo? O judeu tinha, o judeu guardava o Shabat dele lá nas sinagogas, né? Sem nenhum problema. O judeu já tinha, ele era religião lícita. É importante o telespectador entender que o judaísmo no Império Romano era uma religião lícita. Quando a gente vê os problemas sociais da Jerusalém e do Israel da época de Cristo, é importante nós notarmos que as sinagogas e as comunidades judaicas no mundo inteiro continuaram a existir e muitas delas ficaram do lado do Império Romano quando o imperador Tito, no ano 70, invadiu a Jerusalém. Inclusive, o meu professor de história falava que naquele exército do imperador Tito havia muitos oficiais que eram judeus e que estavam a favor do imperador, porque aqueles habitantes de Jerusalém estavam dando muito trabalho realmente para o povo, estava custando muito, muito caro para o contribuinte romano, né? E esses judeus, que inclusive eram romanos, que congregavam no sábado, no seu Shabat, nas suas sinagogas, estavam ali operando com o imperador. Então, aí o Paul Johnson comenta que justamente quando o imperador Constantino permite, veja, ele nem transformou em feriado, mas ele permitiu que se pudesse cultuar a Cristo no domingo, os adoradores de Saturno, porque havia lá as celebrações saturninas, né? Os adoradores de Saturno, rapaz, houve uma pequena revolução, um pequeno tumulto lá em Roma, porque o pessoal queria a cabeça do imperador, porque não deram para eles o feriado, para eles também celebrar a Saturno. E o pessoal que acreditava em Jesus Cristo tinha então a sua liberdade de congregar ou de cultuar o seu Cristo, o seu Deus, no domingo. Não sei, eu acho que isso aí mostra um pouquinho das mentiras teológicas, históricas que são contadas com relação ao sábado e a sua guarda, você não acha? Eu acho que uma investigação histórica de uma maneira desapaixonada leva a gente a enxergar as coisas com outros olhos, com outras conclusões. Mas, como eu falei, o raciocínio cíclico, ou seja, isso é isso por aquilo, e fecha-se o argumento, e depois volta de novo no primeiro argumento, e fica só naquele ciclo de argumentos, porque já tem um pressuposto por trás. O pressuposto que traz isso tem que ser assim. E por que tem que ser assim? Aí aqui tá por isso que eu falei. Eu só consegui deixar do tem que ser assim quando eu rompi com a ideia de que havia uma profetisa que havia escrito aquilo que foi revelado por Deus. Eu falei, não, eu não acredito mais nisso. E eu vou olhar para a Bíblia e vou fazer pesquisas históricas. E foi aí onde eu saí da caixinha. Foi aí onde eu saí do raciocínio cíclico. Eu parei de dar volta naqueles ciclos e consegui expandir o meu pensamento. E consegui ver o outro lado da história. Eu estava aqui pensando comigo, historicamente falando, que para os cristãos celebrarem no sábado seria muito mais interessante para eles, porque, veja, até 50 anos de história cristã, para os romanos, eles olhavam para esses cristãos e eles não viam cristãos, eles viam uma seita judaica. E que, portanto, se era um ramo do judaísmo,
estava dentro da relíquia ilícita, ou da religião lícita. Então, se eles seguem os costumes judaicos e as igrejas começam a se reunir tipo sinagogas, eles iam demorar muito mais para ter problemas com o Império Romano do que romper com o judaísmo de maneira brusca, como aconteceu. Foi um rompimento. Acabou ali, eles entenderam que agora somos uma outra religião, não temos mais, somos oriundos do judaísmo, mas não somos judaísmo, somos cristianismo. Então, quando eu analisei historicamente, eu pessoalmente, né, eu fiz uma análise histórica, lendo o livro do Paul Johnson, viu, pastor, que é um autor secular, eu pude observar que se os cristãos quisessem seguir uma vida mais tranquila, diferente do que ensinam alguns sabatistas, entre eles os adventistas, era só eles manterem a guarda do sábado. Ia ser muito mais confortável para eles do que realmente querer celebrar Cristo no domingo. Você não pensa assim também? Não é interessante essa observação? Eles teriam paz com os judeus. Sim. Ele não teria tanta rejeição, tanta perseguição, acusações de estarem subvertendo a lei, como Paulo sofreu esse tipo de acusação. Né? Uma coisa interessante é que é citado assim, que Paulo guardava o sábado. Eu não vejo isso no Novo Testamento. Eu vejo Paulo se reunindo com os sábados do judeu, com os judeus no sábado, e eu vejo citações temporais, ou seja, era sábado, ou seja, era uma localização, assim, era o tempo no qual estava localizado, mas não que ele estava praticando o sabatismo. Ele estava... Não que ele estava sabatizando. Ele estava fazendo o que está em 1 Coríntios 9, do 20 ao 22, exato, se não me engano. Ele se fazendo debaixo da lei, embora estivesse debaixo da graça de Cristo. Quer dizer, ele ia no sábado para poder evangelizar justamente os judeus que fora da cidade de Jerusalém, que se reuniam já com a bênção de Roma no sábado, correto? Sim, por exemplo, Paulo ele era um mestre. E ele tinha acesso à sinagoga. Então ele ia na sinagoga para debater a escritura e falar que o Messias quer oportunidade melhor. Pastor, eu queria que o senhor desse agora, para nós terminarmos a nossa live, que está faltando só alguns minutinhos, um recado para os evangélicos que já não andam celebrando a Cristo no domingo como deviam. E para piorar, nós temos aí essa seita sabatista, que é o adventismo, crescendo vertiginosamente no Brasil. Eles têm tido um crescimento bastante substancioso, com as bênçãos dos evangélicos nesse país, né? Você vê aquele programa da Vejam Só, da HIT, promovem teólogos adventistas. A Rede Record vai lá, chama um arqueólogo adventista para ensinar, inclusive, que a serpente parece o dinossauro Rex, né? Ou a família dinossauro. Né? Eu nunca vi uma serpente daquele tipo. Mas, enfim, eu queria que o recado que o senhor desse para o povo de Deus que está aí, né, sendo bombardeado com essa questão sabática, em detrimento ao domingo. Eu queria que o senhor explicasse. Por gentileza, o senhor tem 5 minutos para acabar nosso tempo. Quanto aos cristãos que estão abandonando a boa prática de observar o domingo, o dia do Senhor, eu tenho a dizer o que está em Jeremias 6,16, que diz assim: perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Muito bom. Né? É isso que eu tenho a dizer. Perguntem pela vereda antiga, Jeremias pelas boas práticas que tem, 6,16, que tem sido abandonado. A verdade, o versículo é bem mais amplo, né? Eu citei uma parte dele. Porque as boas práticas têm sido abandonadas. A gente está vivendo uma geração de cristãos marcados pela pós-modernidade, onde não existem valores absolutos, onde tudo é relativo, onde as pessoas precisam ser convencidas, conquistadas para ir para a igreja e não entendem como uma necessidade. Eu tenho que convencer, olha, você precisa se sentir motivado a ir para a igreja. E a motivação não é hoje é dia do Senhor, eu tenho que ir lá cultuar Jesus. Eu tenho que entender que é mais que
Existe algo mais interessante, mais legal do que aquilo que o mundo está oferecendo. Isso é um abandono do caminho antigo. E quanto à questão de sábado, gente, a Bíblia é muito clara, está cheio de textos aí, Romanos 14, um faz diferença entre dia e dia, outro julga em quase todos os dias, cada um esteja convencido na sua própria mente, aquele que faz caso de um dia para o Senhor o faz, né? Colossenses 2,16, ninguém vos julgue pela comida, bebida, pelas luas novas, pelos dias de festas, ou pelos sábados, que são sombra das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, é Cristo. Encontra-se em Cristo, né? Então, é isso o que eu tenho a dizer. A gente não precisa entender que essas coisas são questões de salvação. Tá? Questão de salvação é eu viver a minha vida em Jesus. E o verdadeiro salvo, ele vive em obediência, ele honra o seu Senhor, ele cultua o seu Senhor e ele zela pelas coisas que são do seu Senhor, inclusive o domingo, que pertence ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Reverendo, muito obrigado pela sua participação. Opa, e eu queria que o senhor soubesse que quando o senhor fala da sua experiência, o senhor se comunica com muita gente que está passando pelo mesmo problema. Hoje, uma irmã muito amada que está passando pelo processo de desligamento dessa seita sabatista. Ela estava até dizendo para mim da angústia que ela passa desse momento, sabe? É como dar um parto, sabe? É como dar à luz a um filho, é como ter um parto. E ela falava do sofrimento que é esse desligamento, da tristeza que é esse rompimento, e sem contar também aquele sentimento de estar furtado, sentimento de ter sido defraudado pela instituição, com mentiras, com engodos, né? Então, a sua palavra, ela é temperada com sal, equilibrada, e ela com certeza vai ajudar muitos irmãos que estão saindo do sabatismo e não estão indo para o dominguismo. Eles não estão indo para o dominguismo. Eles estão indo para Cristo, autor e salvador das nossas almas. Muito obrigado, reverendo. Te agradeço, viu? Deus abençoe. Precisando, nós estamos aí. Vamos fazer uma live dessa pelo menos a cada 15 dias, se Deus assim preparar, viu? Deus abençoe. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.